Graça e paz à igreja do Senhor, amém? Que bom ver vocês de volta, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu tive 40 dias no deserto aí de São José dos Campos. Alguns sentiram falta, outros não, mas aqui estou de volta, para a glória de Deus. Para vocês que estão aqui presentes, muito boa noite, sejam bem-vindos. Para vocês que estão acompanhando online essa transmissão aí, muito boa noite. Nós estamos na série de mensagens, o segredo da oração em todas as situações. A oração é uma chave, né? Todos nós sabemos que a vida do crente sem oração é alguma coisa estranha, né? É como um carro sem motor, seria como, sei lá, piu-piu sem frajola, que nem aquela canção fala, né? Futebol sem bola. A vida do crente sem oração é um negócio meio esquisito, assim, tipo, não faz muito sentido. E o segredo da oração, nessa quarta mensagem, a gente vai falar no segredo da oração para vencer o medo. Eu fico pensando assim, que todo mundo tem medo, né? Por exemplo, sempre tem medo de enfrentar uma coisa diferente. Talvez se você gosta mais de futebol, o seu time vai enfrentar um time mais forte, você tem medo de levar um sacode, né? Uma goleada. No meu caso, né? No caso de São Paulino. Mas tudo bem, acontece, a gente tem medo. A gente padece de medo. Naturalmente, o ser humano, eu acho que parte da sobrevivência dele está atrelada ao fato dele ter medo de algumas situações, não se arriscar tanto. Porém, o medo em excesso, ele começa a ser prejudicial. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Como a oração é um instrumento para a gente vencer o medo. Como a oração pode nos ajudar. Como pessoas que têm uma vida de oração, como é o caso da Madre Basileia, que escreveu esse livro chamado O Segredo da Oração em Todas as Situações da Vida. E a pastora Linda adquiriu esse livro lá no Sul, quando ela visitou esse convento evangélico, digamos assim, né, de uma ordem de irmãs evangélicas dedicadas ao ministério. E esse livro da Madre Basileia traz dicas poderosas, preciosas, que nós estamos estudando todo esse mês, para vencer o medo. Eu não vou perguntar aqui quem tem medo, porque vai começar por mim. Todos nós vivemos situações onde nós passamos por medo, né? Algumas pessoas têm, por exemplo, medo de avião, né? No caso de uma profissão como a minha, ia ser ruim, porque boa parte do meu tempo eu estou dentro de um avião daquele, e às vezes alguns voos bem longos, assim, se você tiver medo, algo estranho vai acontecer, porque você não vai aproveitar a jornada. Mas você diz, Eduardo, só tem medo de avião, assim, só isso atrapalha na vida? Não. Por exemplo, medo de se relacionar, medo de casar, sei lá, medo de ter filho, medo de ficar gordo, medo de ficar magro. Todos nós sofremos medo. E a função do medo, essencialmente, é nos paralisar. E eu estava puxando um dado histórico aqui, curioso, da raça humana, né? O ser humano, a mulher, ela tem a tendência de ter o medo de coisas que estão embaixo da sua cama. A menina, a criança, geralmente a criança pequena, ela tem medo de um bicho-papão, alguma coisa que se esconde ali embaixo da cama. Já o homem, o filho homem, né? Ele tem geralmente medo, e eu tinha isso, né? Isso se aplicou na minha vida, de coisas que estão da casa para fora. É aquela janela de vidro que de repente você vê uma coisa ali fora, você fala, pai, tem um bicho ali fora, tem alguma coisa ali fora. Aí quando passa, é um galho, menino, tá doido, que não tem nada ali fora. E isso tem a ver com o quê? Com o homem mais primitivo. O homem saía para caçar e enfrentava os desafios e padecia dos medos do ambiente externo da casa. Já a mulher, historicamente, ela tem a tendência de cuidar dos afazeres de casa e ter medo das coisas que a acometiam em casa. Por exemplo, ela está fazendo um afazer doméstico e, de repente, uma cobra ou um urso, seja lá o que for, um animal que adentra naquele ambiente ali doméstico, pode machucar a mulher, pode afetar a mulher ali. Ou seja, uma coisa histórica da raça humana que até hoje se reflete, né? Pode parar para ver nas crianças de hoje em dia. Se bem que os meninos hoje é tudo em apartamento, né? Não sei se vai ter medo de árvore na janela, que quem mora muito alto, enfim. A função do medo é uma só: tentar nos paralisar, tentar me paralisar, tentar paralisar você. Nessa noite, no nome de Jesus, eu, você, cada um que está aqui presente, cada um que está online, cada um que está assistindo essa gravação, nós vamos ser equipados com o poder da oração para nos libertar do medo, amém? Então diga aí para a pessoa que está do seu lado, vocês estão com cara de sono hoje, gente, glória a Deus, você está na casa de Deus. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, o medo, não, mas diga mesmo, o medo não vai te paralisar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos ter um instante de oração? Aí no seu lugar, você saiu da sua casa, colocou a sua roupa mais bonita, veio para a casa de Deus. Nós já adoramos ao Senhor através das canções, adoramos através da leitura da sua palavra, adoramos através dos dízimos e ofertas, e agora nós vamos fazê-lo
através da Bíblia, da palavra de Deus, da ministração da palavra. Então não deixe que nada te distraia nesse momento, tá? Deixa as preocupações lá fora, deixa os males do dia de amanhã para amanhã. Ouça a voz de Deus nessa noite. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra, Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O Senhor nos conceda a graça nessa noite de sermos ministrados pelo teu evangelho, Deus, para que todo medo vá embora das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Usa-nos para aprender o poder da oração, Deus. Os milagres que a oração pode trazer para a nossa vida, nos livrando do medo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês estão comigo, né, gente? Abra aí a sua Bíblia. Na primeira carta do João, capítulo 4. 1 de João está lá no Novo Testamento. Um dos últimos livros da sua Bíblia aí. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Quem já abriu, acessou, diga aí amém. Glória a Deus. Quem não abriu, diga pera, pastor. Primeira de João, capítulo 4, a partir do verso 16. E diz assim a palavra de Deus: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Grife aí na sua Bíblia, se você puder. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Verso 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Verso 18. No amor não há medo. Escreve isso aí na sua Bíblia também. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa, ele lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra em nossas vidas. Amados, esse curto texto da palavra de Deus nos traz lições poderosas para essa noite. Eu quero compartilhá-las com você a partir desse momento. Para nos livrarmos do medo, o medo ele nos rodeia, está sempre por perto. Às vezes está no nosso coração, às vezes está na nossa mente, às vezes está nas atitudes que a gente tem ou que a gente não toma. Mas para nos livrarmos desse medo, com o poder da oração, é necessário que nós o conheçamos. É muito difícil você lutar contra um adversário que você não conhece. Você já viu aqui na estratégia, por exemplo, de quem gosta de MMA, quem gosta de boxe? Como é que você vai preparar uma estratégia para vencer uma luta se você não conhece o adversário? Não sabe a altura dele, não sabe a envergadura do golpe dele. Então, conhecer o adversário, saber sobre suas fraquezas e forças, é essencial na luta, né? Então, na batalha contra o medo, na batalha contra o sofrimento que o medo nos traz, do que o medo nos provoca, a alegria que ele tira de nós, a confiança que ele tira de nós, nós precisamos conhecer que medo é esse, de onde isso veio, qual a origem disso, né? A boa notícia, e eu já vou antecipar, está no texto que a gente leu. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Então você vai sempre lembrar, né, que a palavra de Deus me diz que no amor não há medo. No amor, em Deus não há medo. Deus é amor. Então, no amor, a ágape de Deus não há medo. Mas o medo possui algumas faces. Por exemplo, existem pessoas, talvez seja o seu caso, talvez seja o meu, não sei aqui, acho que não, mas enfim, que tem medo da morte ou medo de morrendo não ser salvo. Quem aqui conhece alguém que tem medo de morrer? Geralmente, a gente é tudo crente aqui, né? Glória a Deus. Já foi uma resposta muito boa. Foi uma pesquisa de campo aqui muito interessante. Geralmente, quem é descrente, quem é assim, quem não teme a Deus, quem se declara ateu e tal, ele não sabe para onde ele vai, então ele tem um pouco de medo da morte. Então, ele não arrisca tanto, né? Não voa de avião, não faz nada no pulo de bungee jump, né? Porque ele tem medo da morte.
Ele tem medo do que vai acontecer com ele, porque sabe, né, já ouviu falar alguma vez, talvez, sobre o que vem depois dessa vida aqui na terra, né? Mas a gente que é cristão, a gente sabe que a gente tem um destino em Deus, amém? E a palavra de Deus nos testifica isso. Esse aqui é o texto mais lido em velório, em sepultamento. A gente que é pastor está sempre se deparando assim com a situação da morte na vida da nossa família e da família dos irmãos da igreja, né? E a palavra de Deus diz assim, em João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então nós cremos que há uma promessa para o além dessa vida material aqui, desse corpo humano, né? Uma vida eterna. Mas algumas pessoas que não lidam com isso, vivem em pânico, estocam alimento, eles se protegem em suas casas assim, com muros extremamente altos e têm um verdadeiro pavor de sair às ruas. Na época da pandemia a gente lidou assim, com situações mais diversas possíveis, obviamente pelo medo do desconhecido que aquele vírus apresentava, né? Porém, muitos começaram a lidar com o medo da morte. Eu conheço uma pessoa que, infelizmente, ela morreu por conta desse medo da morte. Ela lutou a vida inteira para não fazer uma cirurgia bariátrica, porque era perigoso, porque tinha medo. Na época da Covid, com muito medo, ele se disponibilizou para sair do grupo de risco, uma jogada, talvez um tudo ou nada que essa pessoa tentou, para sair do grupo de risco do obeso, né? Ir para a cirurgia bariátrica e, infelizmente, passou por uma embolia pulmonar durante o processo e veio a óbito. Aquele medo inteiro daquela cirurgia foi enfrentado num momento de muito medo, muito estresse, muita tensão, que possivelmente potencializou o medo da morte. Mas uma outra face do medo é o medo do mundo espiritual. Tem gente que não pode ouvir falar, né? Quando fala assim, Deus Pai e Deus Filho, está tudo bem. Mas quando fala em Deus Espírito Santo, acaba já dá um passo para a fileira de trás. Aí quando diz que vai ter ministração de oração, já dá mais outro passo, já senta ali atrás. Quando diminui um pouquinho a luz, que começa aquela ministração, o cara já abre o gás, né? Vai embora, vaza. Porque tem um medo das coisas do sagrado. E o Espírito Santo é Deus. A gente não pode ter medo de Deus, amém? Se Deus é amor, né? E como é que a gente vai ter medo do amor? O que é que o texto de 1 João nos diz? O perfeito amor lança fora todo medo. Quando a gente se posiciona assim, com medo do sagrado, medo do Espírito Santo, medo daquela palavra profética que alguém pode dizer os meus pecados. Eu tinha medo disso. Eu ainda tenho, na verdade. Porque se vier uma pessoa meio atirando para todo lado, vai que acerta um, né? Enfim, medo dessas coisas assim, desse profético, né? Nos mostra que a gente tem medo do perfeito amor. E quanto a gente permanecer sem ser aperfeiçoado por esse perfeito amor, o medo sempre vai nos dominar, nos paralisar e inviabilizar o plano de Deus na nossa vida. É simples. A gente não sonha, a gente não arrisca, a gente não aposta no bom sentido, tá? A gente não investe, a gente não acredita, a gente fica paralisado pelo medo. Outras faces do medo que poderia citar aqui são medos naturais, medo de altura, medo de doença. Tem gente que tem medo de seringa, aí nunca doou sangue, porque tipo, tem medo de ficar sem sangue. Tem gente que tem medo de fogo, tem gente que tem medo de água, não pode ver uma piscina, meu Deus, eu vou morrer afogado. Tem gente que tem medo de inseto. Eu conheço uma pessoa que ela tem pavor de sapo. Eu pensava que era brincadeira. Mas no dia que a gente viu um sapo desse tamanho no encontro de jovens, e essa mulher ficou branca, mais branca do que já era, eu vi, rapaz, é sério mesmo esse medo. Como é o nome? É sapofobia? O nome de quem tem medo de sapo? Eu não sei. Tem gente que tem fobia social. Talvez esse seja um mal desse tempo agora, né? Além da sapofobia, o medo de se relacionar com pessoas de verdade, né? O cara é tchan lá no LinkedIn, no Instagram, mas na vida real não sabe dizer um bom dia, tipo, né? Aquela coisa meio, talvez, né? Vamos lá, próxima vez a gente conversa. Medo de guerra, medo de caos. Esses são alguns dos muitos medos que eu poderia citar aqui. Mas, meus amados, todo medo pode ser vencido. Em nome de Jesus, eu vou falar sério aqui na pregação agora. Todo medo pode ser vencido, na medida que a gente é aperfeiçoado no amor de Deus. E o que é esse aperfeiçoado no amor de Deus, pastor? Me diga aí, que eu não estou entendendo, que eu queria já ser aperfeiçoado mais rápido, para eu ir logo embora. Ser aperfeiçoado no amor de Deus é deixar Deus trabalhar o seu amor em nós. É morrer para si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo, como ele fala, né? E deixar esse amor te aperfeiçoar, dói, né? Muita gente tem medo, né? Quando você ora assim, tal, faz, eita, vamos servir na casa de Deus, vamos servir no ministério aqui, no acolhimento,
na música. Não, pastor, não tem condições não, né? Isso aí é muito, dá para mim não, isso aí é outro nível. Por quê? Medo. Porque outros crentes normais podem e você que é a última bolacha do pacote não pode. Diga aí para uma pessoa que está do seu lado aí: no amor não há medo, pois o perfeito amor lança fora todo medo, criatura de Deus. Mas diga mesmo, gente, acorda aí para Jesus: no amor não há medo. Tem tanto sonho de Deus. Eu olho para isso aqui, eu vejo como se fosse um jardim dos sonhos de Deus. Ministérios, bênçãos, pessoas que vão plantar igrejas, pessoas que vão evangelizar, pessoas que vão para as nações, pessoas que com sua influência digital ou influência aqui na terra vão transformar esse Brasil que a gente vive, gente. Mas o medo, ele acha que vai nos paralisar, mas não vai não, porque nós vamos nos livrar dele. E para isso, além de conhecer qual é o medo que te aflige, você não pode deixar que o medo te domine. Não podemos deixar o medo nos dominar. E quando é que o medo nos domina? Pastor, qual a diferença aí de conhecer e deixar ele dominar? Quando você conhece, você tem uma ideia, você tem noção. Por exemplo, eu tenho medo de altura, então não vou nem pular de paraquedas, nem subir em torre de telecomunicações, nem andar de avião. Pronto. Mas esse medo ele não pode nos dominar. Porque às vezes Deus tem um chamado para mim, um chamado para você. O seu trabalho tem um desafio para você, um aumento de salário, uma possibilidade de você crescer, expandir, sei lá, sair do aluguel. Quando o medo nos domina, tudo na nossa vida para, né? Às vezes a gente tem medo de arriscar. Eu conheço pessoas que falam assim: rapaz, eu não gosto desse negócio de concurso público não, porque é tão difícil, né? Só é tipo 40 vagas e você, sei lá, se inscreve 2.000 pessoas. Na verdade a pessoa está com medo de ser um dos inscritos lá e por acaso não passar. Ou o contrário, por acaso passar, né? E de repente ter que ir trabalhar e, sei lá, o medo não pode nos dominar, gente. Um dos trabalhos que eu faço, assim, eu gosto muito de motivar as pessoas a ir além, né? Quem me conhece mais de perto sabe disso. E uma das coisas que eu gosto mais de fazer é conversar com jovens sobre carreira. Começa a conversar com jovens sobre carreira, das duas ou o cabo meio lunático, assim, meio que, tipo, acha que vai sem estudar nada, trabalhar na NASA, né? Sem falar inglês, vai morar nos Estados Unidos, foi trabalhar na Interpol. Ou então ele não acredita no potencial dele para nada aqui na própria cidade mesmo. Assim, vamos se inscrever aí para fazer uma pós-graduação. Acaba, não, rapaz, isso aí é meio complicado, porque, né, tem outros candidatos mais fortes. Tem tempo, mas se você só precisa de uma vaga, tem 15. Né? Deixa as 14 mais fortes passar, você passa ali em 15º. O medo domina muita gente na nossa geração. E assim, pasmem, por conta do medo, o Senhor ele pode fazer qualquer coisa, amém? Por conta do medo da igreja, por conta do medo de ousar da igreja, muitos sonhos que o Senhor tem guardados para nós estão como se fossem represados, estocados, guardados, esperando você dizer: Senhor, manda para cá, tipo, toca a bola aqui que a gente vai jogar e vai acontecer. Você entende o que eu estou falando? Não deixe o medo te dominar. E o que é que a gente faz, reverendo, para a gente poder não deixar o medo nos dominar? Primeiramente, devemos buscar ser aperfeiçoados no amor, como a gente já viu, né? 1 de João 4, 15 e 16 aqui diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Isso acabou de ler, né? Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então, quando a gente declara Jesus, quando a gente professa uma fé cristã autêntica, Deus habita em nós. E Deus habitando em nós, o amor nos aperfeiçoa. Não é porque você está na igreja do Bispo Márcio, e é muito bom estar na igreja do Bispo Márcio, porque ele dá mentoria, ele é um cara que trabalha com motivação pessoal, é um cara que tem uma vida organizada, então você já tem um padrão ali, mas é o amor de Deus quem nos aperfeiçoa. Não é o amor de Bispo Márcio somente, é o amor de Bispo Márcio que nos aperfeiçoa muito, amém, glória a Deus. Porém, confessar publicamente Jesus como Filho de Deus, Deus permanece em mim e em você. E esse amor de Deus nos aperfeiçoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, devemos clamar pelo nome de Jesus, reivindicarmos as suas promessas que estão na sua palavra. Então, quando a gente não conhece a palavra, fica muito complicado a gente reivindicar as promessas de uma palavra que a gente não conhece. Não é verdade? É como se alguém dissesse: olha, Augusto, aqui dentro tem vários e vários lembretes do Senhor sobre quem você é. Se você ler, você vai aprender. E se você não ler?
complemento de um disso aí. Não vai aprender, né? Você não vai aprender, não vai saber do que se trata. Então, reivindicar essas promessas. Por exemplo, em João 14, 27, diz assim: a minha paz eu vos dou. O Senhor te diz isso. Então, quando o medo tentar te paralisar, diz assim: Senhor, a tua palavra me diz que a tua paz está sobre a minha vida. Então, não tem medo que venha, não tem furacão, terremoto. Até porque se o Senhor me levar para a eternidade, o morrer é lucro. Vai dar menos trabalho estar na eternidade do que estar aqui nessa vida de sofrimento. Devemos clamar por essas promessas. Devemos nos entregar ao Pai em total confiança. Salmo 46, verso 1. O que é que diz lá? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu lembro que a pastora Eliane, ela estava na Unimed, e no dia que ela encontrou com a pastora Lindinalva, vindo de um processo de quimioterapia e tal, a pastora Lindinalva estava muito ruim, muito mal mesmo. Uma das pastoras da nossa igreja, quem fez o nosso casamento, que é a nossa mãe espiritual. E a pastora Eliane fez: Lindinha, como é que você está? Ela fez: minha amada, eu elevo os meus olhos para o monte e digo: de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso que ela disse ali naquela, quem conhece a Unimed, sabe, ali naquela meiuca ali entre a internação, a ala vermelha e a ala amarela, em algum lugar ali essa palavra foi lançada. E eu disse: uma pessoa que tem o corpo quase todo tomado por um câncer, encontra outra pessoa que poderia levar para ela uma palavra de esperança, que é uma pastora, tipo, do mesmo time que ela. E a pastora Eliana, ela conta a história dizendo assim, que ela foi transbordada, foi inundada pelo amor de Deus, com aquela fé que a pastora Lindinalva expressou. Poucos dias depois, ela foi internada no Laureano e veio a óbito. Poucos dias, é questão de 3, 4 dias assim. Quando a gente invoca a palavra, o medo em nosso coração não nos paralisa. Ali era um chamado, era uma trajetória rumo à glorificação do nome de Deus. Não tinha oração por cura que fosse resolver, porque o propósito de Deus naquela doença iria se cumprir. E se cumpriu, e como foi assim bonito de ver a maneira como a nossa reverenda encarou o processo da sua passagem, né, para a próxima etapa aqui na eternidade. Né? Então, o medo, mesmo que na situação da morte, tem uma canção bem famosa, né? Que fala assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, né? Sem medo. Então, também canta muito em velório, mas a gente devia cantar isso todo dia, porque não é só no dia de velório que a gente precisa lembrar que a morte não vai nos paralisar. Amém? O medo não vai te paralisar, a morte não vai te paralisar. E a Madre Basileia diz em seu livro a seguinte frase, eu queria que você guardasse aí no seu coração, que é assim: os horrores e os medos desse mundo não devem nos dominar, mas Jesus e a sua paz. Toda vez que você tiver medo, filho, toda vez que você se deparar com uma situação que, meu Deus, né? Tem uma alça lá no carro que alguém já agarrou nela um certo dia, quando ando com algum cangueiro, que eu segurar aqui, já sabe, você que é cangueiro, se eu segurar aqui é porque eu estou com medo de você dirigindo. Tipo assim, eu só tenho esses dentes, só tenho esse nariz, então eu tenho medo de o seu carro não ter airbag e eu quebrar a cara ali com você, barbeirando. Então segurou aqui. Os medos desse mundo não devem nos dominar, mas Jesus é sua paz. Eu ainda não cheguei no ponto de largar a alcinha do pânico não, mas vou chegar, no nome de Jesus. E outra coisa, meus amados, para trazer equilíbrio ao meu coração e ao seu coração, se eu puder te dar um conselho de pastor, já tenho os cabelos brancos aqui, não tantos, mas tem uns tonalizados aqui agora com preto. Evite ficar enchendo a sua mente com coisa que te deixa mais aflito, mais angustiado, tipo notícia trágica, noticiário sensacionalista, seriado que tem cena de terror, perseguição, sabe? Às vezes eu me deparo assim, eu nunca loguei na minha vida no Netflix, minha esposa sabe, né? Mas às vezes eu passo assim, eles estão assistindo alguma série, aí é negócio de crime, aí vem um rabecão, aí joga o corpo dentro, eu faço: meu irmão, como é que eles conseguem assistir isso? Eu não tenho paciência não, nem paciência nem coração, porque eu já fico pensando que é alguém que morreu mesmo, quero saber como é que a família vai ficar agora. Não faça isso com o seu coração, não. Principalmente nos seus momentos de descanso. Chegou em casa, vai descansar. Se você precisa assistir um noticiário, assista antes do horário de dormir ali. Porque senão você vai dormir com Iraque, Irã, tipo Afeganistão, aí a fome na África.
aí, sei lá, e não sei o quê, o MOFI-PB, que não sei quem morreu, aí caiu da moto, perdeu um braço. Meu irmão, não tem nada que você possa fazer, além de orar, tipo, para você se acalmar e a família da pessoa melhorar um pouquinho, do que você ficar, na hora de você dormir, na hora do seu descanso, na hora de você se alimentar, você fazer uma coisa dessa. Tem canto que eu chego para almoçar, às vezes, a trabalho. Tá a televisão lá no noticiário daqueles, tipo, tinta vermelha, né? Sensacionalista. Eu pego a televisão, tá aqui, eu boto minha cadeira de costas para a televisão e sento de frente para a parede, para qualquer canto. Porque eu não tenho condição, eu não tenho estrutura para estar, na hora da minha alimentação, na hora do meu descanso, ficar me deparando com mais tragédia. Ah, pastor, mas aí você está fechando os olhos para o mundo. Não estou entrando nesse mérito. Você lê as notícias lá na hora de ler notícia do seu dia, para você saber o que está acontecendo. Né? Até porque já dizia um grande teólogo, um grande pastor, que o crente tem que estar com a Bíblia debaixo do braço e o jornal do dia, que não existe mais jornal do dia, debaixo do outro, para saber o que está acontecendo no planeta. Né? Amém? Então fica a dica aí, dica do pastor Dudu. Para nos livrarmos do medo, é necessário conhecer o medo, não deixar o medo nos dominar e, por fim, vencer o medo com a armadura de Deus. Quando a gente fala em armadura, a gente pensa logo em batalha, né? E é engraçado porque eu e minha esposa, a gente é bem do ministério profético assim, a gente vê cada coisa, né? A gente vê uns crentes meio assim, tipo Superman, né? Dá a impressão que eu estou no time da Marvel, assim. Eu fui lá no cursilho agora, não vou dar muito spoiler não, eu fui na sala da Marvel lá, da Liga da Justiça. Meu amigo, era cada um, de vez em quando um voava assim em volta da sala. E os caras super poderosos mesmo, assim, cheios do Espírito Santo, revestido mesmo da armadura. E o apóstolo Paulo, assim, ele que escreveu esse texto da armadura do cristão, que está em Efésios 6, ele estava falando de uma armadura de verdade. Ele estava usando num contexto histórico, onde usar uma armadura fazia muito sentido. E o que é que diz esse texto? Abra aí na sua Bíblia, só para você acordar. Se a pessoa do teu lado estiver dormindo, diz assim: acorda, Jesus. Acorda, filho. Pega aí a Bíblia, abre a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Abra aí sua Bíblia, vá. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 11. Se você não tem esse texto grifado aí na sua Bíblia, grife, porque é um texto importante. Quando você estiver zapeando a sua Bíblia, você lembrar dele e ler de novo. Diz assim o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e autoridades do mal, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir, olha o detalhe, no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, verso bônus aqui que o apóstolo Paulo colocou para hoje. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo aqui descreve uma armadura física, porém para lutar batalhas espirituais. Então assim, não vai pegar uma sandália, tipo pegar uma Bíblia, fazer um chinelo, botar no pé um chinelo de Bíblia, né? Ou então, sei lá, fazer igual, botar um cinto. Não, agora eu ando com um cinto aqui porque é o cinto da verdade. Não é sobre isso. Isso aqui é uma estrutura metafórica para nos lembrar que uma armadura física nos protegeria durante uma batalha espiritual. Amém? Você pegou isso aí, gente? Então, como a gente faz para vencer o medo? Pastor? Enfrentar o medo, batalhar contra ele, usando a armadura do cristão. O cinto da verdade nos livra das mentiras do diabo, que geram diversos medos em nós. Dentre esses medos, o medo de não ser salvo, o medo de não ser perdoado, o medo de falar, né? Tem gente que tem pânico de falar em público, tipo,
Medo de não ser digno da mesa, né? No dia de ceia o cara falta no culto. Coisas de louco, assim. O cinto da verdade, a verdade do evangelho, traz a luz sobre esse tipo de mentira, amém? Couraça da justiça, nos dá confiança e segurança de que andamos com o Senhor Jesus. Vou acelerar aqui. Calçados do evangelho da paz, anuncia o evangelho por todo canto aqui. Escudo da fé, a nossa defesa. O apóstolo descreve uma armadura e descreve duas armas específicas. O escudo e a espada. Todo mundo sabe para que serve o escudo, né? Para se proteger. Mas também na brincadeirinha, você dando o escudo na cabeça de um, que nem o Capitão América, né? Joga ele assim, ele também serve de arma para atacar. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, muito crente assembleano, anglicano, batista, ele anda sempre com a Bíblia e diz assim: eu não vou para a batalha sem minha espada. Eu não saio de casa sem minha espada, e leva a Bíblia. Por quê? Porque isso aqui já comunica muita coisa. O cara olha para você, já vê que você é o quê? Crente. Já é de Jesus. Então, já se quiser te atacar, se quiser falar alguma besteira, você vai ter que se defender com o escudo e contra-atacar. Sai daqui, mosquito. Com a palavra de Deus. Amém? Eu vou ler o verso 18 de novo para a gente encerrar aqui. Ore no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quem lembra aqui da batalha de Davi contra Golias? Saul, muito gentilmente, ofereceu a sua armadura a Davi. Fez: veste aí, boy. Veste aí para tu ficar protegido, porque essa armadura aí nunca morri. Estou usando ela faz um tempão. Só que aquela armadura não cabia em Davi. Na verdade, assim, Davi, como era pequeno e magrinho, a armadura atrapalhava a mobilidade de Davi demais, né? Acho que quando ele levantava o braço assim, não tinha nem força para mover aquelas carapaças lá do ombro, enfim. Aquela armadura não servia para Davi. Essa armadura aqui que o apóstolo Paulo escreveu serve para você perfeitamente. Então a gente só não se reveste dela se não quiser. Ah, pastor, mas eu estou fazendo agora ionoterapia. Eu estou usando, sei lá, ondas cósmicas para poder me melhorar. Pode ser, meu irmão. Se está dando certo para você, não está lhe desviando da sua fé, amém. Mas a armadura do cristão, ela nos protege contra as batalhas espirituais. E andar sem ela é um pouco arriscado hoje em dia, né? Porque vai que no meio da confusão você precisa se defender sem o escudo, né? Vai que no meio da confusão você toma uma pedrada na cabeça, que nem Golias levou, sem o capacete. A gente termina padecendo dos males desse mundo. E a oração, ela nos fornece uma saída para o medo. A armadura do cristão, aqui colocada pela Madre Basileia no seu livro, não foi à toa. Foi escrito por uma mulher com vida devocional dedicada integralmente à vida de oração. Terminou seus dias, acho que ela já foi para a eternidade, né? Escrevendo livros, deixando, e ela talvez nunca tenha imaginado que ia chegar aqui em João Pessoa, na Paraíba, quarta-feira, 22, a gente está aqui falando sobre esse livro dela. Aprendendo sobre isso. Como valeu a pena ela gastar os dias dela lá, entregar, assim, a sua vida nisso aí, que grande o seu galardão diante do Senhor. Então a oração, ela nos oferece a saída para a gente conhecer o medo, não ser dominado por ele e vencê-lo com o uso da armadura do cristão. Amém? Meus amados, que essa palavra, ela frutifique a 100 por 1 nas nossas vidas. Sempre que a gente lembrar do medo, você vai ter medo. Inclusive saindo aqui, quando você se deparar com o trânsito, sempre a gente vai se deparar com medo. Lembre que o perfeito amor lança fora todo medo. E que o medo nos mostra que não há aperfeiçoamento no amor. Porque ele nos pressupõe castigo. E no amor, a gente não vai ter medo. O amor que é Deus, a gente não vai ter medo. Eu queria aproveitar esse momento agora para convidar 3 cursilistas que não vão ter medo. Vão subir aqui para compartilhar um breve testemunho. Rodolfo, Wesley e Luiz. O pastor dizendo para não ter medo, o cara já fica meio, né? Está arrependido, em nome de Jesus. Veste a armadura aí na subida já. Chega, filho, ligeiro. Passa uma segunda aí. Havia, né? Quem começa? Você primeiro vai pagar? Wesley, né?
Wesley, como foi esse encontro com Deus nesse final de semana no Concílio? Bom, esse final de semana para mim foi incrível, certo? Eu fui para poder participar de um evento religioso. Esse era o meu pensamento. Só que lá, irmãos, eu tive realmente um encontro da face com Cristo. Foi muito marcante para mim, foi muito especial, né? Tive bastante batalhas espirituais, destravou muito para mim. E eu deixo essa mensagem para cada um de vocês que tem medo, a palavra de hoje. Não deixe o medo tomar conta de você. Você que já fez o concílio, reforce com aquelas pessoas que estão precisando. Você que ainda não fez e acha que é um final de semana que não vai ter um impacto na sua vida, que se revista da armadura para que você possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu vou deixar, por final, uma palavra que eu recebi de um amigo após concluir o concílio. Eu era um mendigo e recebi o pão. E você que fez o concílio, ajude a um outro mendigo e dê o pão para que ele possa poder se revestir da palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas aqui, gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem é o próximo? Tudo bem, gente? Eu me chamo Eduardo. Eu fui convidado para o concílio pela honra e glória de Deus e eu vinha me preparando, não é? Algumas semanas antes, porque eu sentia a necessidade no meu coração de não só ser tocado pela presença de Deus naquele fim de semana, sabe? Mas sim que Ele ficasse próximo a mim antes de cada palavra que foi dita lá. E foi um momento realmente fantástico na minha vida, que não vai ser único, né? Porque a gente quer ir lá servir, mas é aquele momento que Deus usa nossos irmãos com testemunho, com a palavra dita, para abrir nossos olhos e realmente enxergarmos como esse mundo é. E a graça de Deus se fez presente na minha vida. Se eu era um vaso quebrado, Ele me reconstruiu. E que Ele use esse vaso, né, para matar a sede aí dos meus irmãos e que eu possa ser usado pelo Espírito Santo de Deus, levando amor, parceria e também um pouco da minha história, que não foi fácil, né, apesar de ser novo, mas é um momento que eu acho que não só os homens, mas todo ser humano precisa participar e vivenciar aquela experiência com Deus, que vai se replicar a cada dia, né? Você estimula, convida quem fez ainda a fazer? Com certeza, com certeza. Vou convidar sim os homens que estão aqui, que não tiveram essa oportunidade de participar, que meu irmão se inscreva no mesmo dia que abrir as inscrições, porque, juro a vocês, eu iria viver amargamente se eu não tivesse ido participar daquele fim de semana com meus irmãos e com a presença de Deus. Então, não deixe para a última hora, não. Quando abrir as inscrições, já faça a inscrição. Glória a Deus, velho. Deus abençoe. Uma salva de palmas aqui, gente. Chega, filho. Tá vendo aqui? Subi com medo, mas já trouxe a espada aqui, ó. Eu gostaria de responder a paz do Senhor, primeiramente, a todos. Meu nome é Rodolfo. E eu gostaria de responder essa pergunta com um texto bíblico, que inclusive o nosso irmão aqui, ele tratou do vaso. E lá em Jeremias, no capítulo 18, no verso 2, diz assim: levante-se, Deus falando com Jeremias, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. E meus irmãos, eu me identifiquei com esse texto e com Jeremias, por quê? Porque eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu posso dizer que Jeremias, conhecido como profeta chorão, não é verdade? Mas ele chorava porque ele lamentava
a decadência espiritual do povo de Deus. E eu posso dizer que eu, por um tempo, lamentei a minha condição espiritual. Mas eu ouvi a voz do Senhor através de muitos vasos que estão aqui nesse meio. Minha esposa, Flávio, Anderson, Lívia, dentre outros. O Senhor falou comigo através destes. E eu pude descer, assim como esses outros homens aqui, que também estão espalhados por aqui, puderam descer à casa do oleiro. E lá nós fomos tratados. O Senhor tirou nossas impurezas. O Senhor desfez o vaso quebrado, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor refez os vasos. E hoje nós podemos dizer, como o profeta Isaías disse, lá no capítulo 38, ele disse ao Senhor que a sepultura não pode louvar ao Senhor. Aquele que está morto não pode glorificar o nome do Senhor, mas aquele que está vivo, e nós fomos vivificados. Não é verdade? Aquele que está vivo, esse sim pode louvar o nome do Senhor. Então todos vocês, assim como eu, que um dia foram para o cursilho, não deixe de contar o seu testemunho, porque através do testemunho de um irmão, o Senhor foi trabalhando na minha vida, também devido às orações dos demais, e eu não queria ir para o cursilho de forma alguma. Mas da noite para o dia o Senhor colocou esse desejo no meu coração. E junto com esse desejo e o testemunho desse irmão, eu pude levar mais uma vida ainda. O Senhor proveu todas as coisas e eu pude levar mais uma vida. Na verdade, o Senhor, né? O Senhor usa a todos. É só a gente se dispor que o Senhor nos usa como vasos nas mãos do Senhor. E Ele não está aqui, mas Ele está assistindo pelo YouTube o culto. E ele também foi um vaso restaurado e agora para ser usado nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu? Só o começo. É só o começo. E para encerrar, pessoal, eu vou até já ficar mais pro cantinho aqui. Nós vamos projetar aqui uma oração baseada no livro da Madre Basileia. Uma oração para quando eu tiver medo. E essa eu quero que você tire uma foto. Sair do meio, não vou ficar lá no meio. Tira uma foto, faça um registro dela aí. Ou então você que está no YouTube, tira um print aí da sua tela, né? E a oração diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois eu estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam. E são muitos os que lutam contra mim. Quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem me prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem fazer simples seres humanos? Essa oração ela tem base no livro e tem base no Salmo 56, 1, 4. Ela é um texto que a pastora Linda preparou e mandou hoje pela tarde. Eu queria que você guardasse isso. Guardasse no seu coração. Guardasse essa oração. O que podem fazer simples seres humanos. Vamos ter um instante de oração? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado pela ministração de hoje, que o Senhor nos deu ferramentas, Pai. Ferramentas espirituais para lutar batalhas espirituais. Agora que nós não somos mais ignorantes sobre isso, Deus, capacita, Senhor, o teu povo para lutar com a arma certa as batalhas do dia a dia, Deus. Nós não vamos mais colocar a nossa fé em crendices, ó Deus. Nós não vamos mais colocar a nossa fé em superstições, ó Deus. Horóscopo, fita do bom fim. Senhor, nada disso vai sustentar a nossa fé. Nada disso vai sustentar o amor que nós temos em Ti, Senhor. Aperfeiçoa, Senhor, o Seu amor em nós, nessa noite, Pai.
Eu oro, Deus, por um povo abençoado por Ti, Senhor, aperfeiçoado em Ti, Deus, que professa o Seu nome, declara o Seu nome e constantemente o Seu amor nos aperfeiçoa, nos melhora a cada dia, ó Deus. Nós não queremos ser hoje piores do que fomos ontem, ó Deus. Nós queremos ser aperfeiçoados, modelados pelo Teu Espírito, como foi declarado aqui, Senhor, pelos cursilistas, como um barro que foi modelado pelas mãos do oleiro para atingir a forma que o Senhor quer. Faz assim em nós, ó Deus. Que nós possamos nos revestir da armadura do cristão, Deus, da armadura de Deus, para vencer a batalha contra o medo, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém, amém. Que Deus os abençoe, meu querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus.